Olá, meu nome é Beatriz da Costa Silva, eu sou professora do componente curricular Língua Portuguesa. Nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero textual artigo de opinião. Para começarmos então a nossa aula, propus ali algumas perguntas para a gente refletir e ver o que vocês já sabem sobre esse gênero textual. Primeira pergunta, então, diz respeito a onde esse gênero costuma ser encontrado. Onde nós podemos ler e encontrar artigos de opinião? O artigo de opinião, ele é um ele é um texto da esfera jornalística. Por isso a gente consegue encontrar ele nesse meio jornalístico, dentro de jornais, revistas, blogs. Segunda pergunta: qual a finalidade desse tipo de texto? Para que alguém escreve um artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo e argumentativo. Então, a pessoa que escreve, ela vai falar sobre um tema de forma abrangente e ela vai apresentar a opinião dela sobre esse tema. Sendo assim, a finalidade do texto é compartilhar uma opinião e também formar a opinião de outras pessoas. Terceira pergunta: você sabe se posicionar em relação a temas polêmicos atuais que fazem parte do seu cotidiano? O artigo de opinião, ele é um gênero textual que contribui muito para que nós consigamos nos posicionar em questões polêmicas e atuais que fazem parte da nossa vida. O texto que nós vamos ler hoje, ele é um texto que inclusive fala sobre um tema atual dentro das escolas e é também um tema polêmico. Ele gera ali algumas discussões, algumas questões que precisam ser discutidas. Aqui então estão os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos. O que isso significa? Nós vamos fazer então a leitura de 3 trechinhos de um artigo de opinião e, durante a leitura, a gente vai trabalhar para conseguir identificar e avaliar a tese. A tese é a opinião de quem escreveu aquele texto. Então, a tese, esse posicionamento, é muito importante quando a gente está fazendo a leitura de identificar. E também identificar os argumentos e os contra-argumentos. O que foi usado para sustentar essa tese, esse posicionamento. Segundo objetivo, posicionar-se frente à questão controversa de forma sustentada. É importante não só que a gente leia a opinião de outras pessoas, mas que a gente também consiga expressar a nossa opinião, posicionar-se diante desses assuntos que são atuais e também polêmicos. Vamos ao texto, então. O texto que eu selecionei para a nossa leitura hoje tem como título: Cerca de 2 milhões de jovens estão fora das escolas no Brasil, segundo o Unicef. Esse que está ali com uma letra maior, uma letra ali em negrito, é o nosso título principal do artigo de opinião. O artigo, assim como a notícia, a reportagem, ele tem um título principal que vem em letras maiores e vem em destaque maior. É para chamar a atenção do leitor mesmo. E logo abaixo a gente tem ali, nas próximas linhas, o que a gente chama de subtítulo, né? Ele vai fornecer mais algumas informações para a gente entender melhor sobre o que esse texto vai falar. E lá ele diz: de acordo com a professora Helena Singer, a articulação entre diferentes setores públicos pode diminuir a evasão escolar no país. Este, então, é um texto que foi publicado no Jornal da USP. A USP é uma grande universidade, por isso dá uma confiabilidade para as informações que trazem aqui. Então, a gente vai fazer a leitura desse trechinho aqui, tentando identificar o posicionamento de quem escreveu. A autora do texto não é a Helena Singer, ela é a professora que vai ser usada para provar ali a tese e a opinião de quem escreveu. Quem escreveu foi a Júlia Galvão. Nessa primeira parte, a gente já consegue perceber a opinião da autora sobre esse assunto? A gente consegue identificar de uma forma explícita ou até implícita o que ela pensa sobre a evasão escolar no Brasil? Segunda pergunta: o que você pensa a respeito desse tema? É importante, como eu disse, não só a gente saber a opinião de outras pessoas, tomar conhecimento, mas é também importante que nós saibamos nos posicionar diante desses assuntos, né? Então, essas duas questões que eu deixei aqui em vermelho são bem importantes para a próxima parte que a gente vai ler agora. Então, olha só. O texto diz assim: a evasão escolar pode ser classificada como abandono estudantil motivado por diferentes causas. Aqui a gente tem uma explicação. O artigo de opinião, ele não vai só despejar a opinião de quem escreveu, mas também ele vai trazer para a gente algumas informações para que a gente tenha conhecimento sobre aquele assunto. Então,
Aqui ele fala que o abandono estudantil ele tem diferentes causas, é algo comprovado, é real isso. Esse tema é frequente nos debates educacionais brasileiros há tempos, e entender os motivos para ele ser uma constante pode ser um primeiro passo para buscar diferentes soluções para a temática. Então aqui a gente já consegue perceber de uma forma um pouco mais clara qual que é o posicionamento da autora do texto, né? Ela fala então que esse é um tema frequente dentro dos debates educacionais, e ela diz que é importante esses debates para que a gente possa entender os motivos e também para que a gente possa pensar nas soluções para esse problema. Ela continua. Segundo uma pesquisa realizada recentemente pela Unicef, cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no território nacional. Essa segunda informação que ela traz aqui é um argumento. Ali a pergunta dizia, então, lendo esse trecho, é possível identificar o que argumento a autora usa? Sim, a gente consegue identificar que nessa segunda parte do texto, ela usa um argumento, ela usa como fonte dados que foram produzidos a partir de uma pesquisa da Unicef. Então, esse tipo de argumento, ele é uma evidência provada por uma pesquisa, por um estudo que não está diretamente relacionado com a pessoa que está escrevendo o texto. É importante, então, a gente destacar esse tipo de argumento. Vamos continuar aqui e ler mais um trechinho. Nota-se que o número apresentado teve um crescimento exponencial após a pandemia de Covid-19, que contribuiu para o aumento da desigualdade social e econômica em diferentes aspectos, sendo um deles a educação básica nacional. Então, ela continua mostrando para a gente aqui a opinião dela e ela usa como argumento coisa que a gente consegue comprovar. Não é necessário que a gente tenha uma pesquisa falando sobre as contribuições negativas que a pandemia trouxe. Todos nós vivenciamos esse momento e somos capazes de concordar com isso que ela está dizendo. Ela continua. A pandemia, no entanto, não foi a única razão para o crescimento desse número. Em 2018, em uma pesquisa também realizada pela Unicef, foi revelado que a evasão escolar continuava a apresentar uma projeção de crescimento. Apenas entre 2017 e 2018, cerca de 220 mil jovens desistiram de frequentar a escola. A maioria desses pertencia às escolas públicas. Então aqui ela vai mostrar para a gente, a partir dessas pesquisas que ela fez para escrever o texto, que não é só a questão da pandemia que veio agravar a evasão escolar. Antes mesmo da pandemia, lá em 2017 e 2018, esse problema ele já mostrava ali que estava crescendo. Vamos continuar então aqui. Pensando então na nossa aula, falando sobre o artigo de opinião, falando sobre esse tema evasão escolar, a nossa atividade para essa aula vai consistir em duas partes. Na primeira parte, então, vocês irão formar grupos de 6 até 8 alunos e cada grupo vai receber um tablet onde vai realizar uma pesquisa orientada por mim, para coletar dados e informações que sejam relevantes para que depois vocês tenham condições de elaborar uma tese, a opinião de vocês sobre esse tema. Então a gente viu aqui nessa aula a opinião de outras pessoas sobre o tema evasão escolar. A gente consegue formar a nossa opinião a partir do que essas pessoas dizem sobre esse assunto? Sim, mas nós sempre devemos buscar outras fontes para formar a nossa opinião. Então, esse é um ponto importante da nossa atividade. Os grupos terão entre 15 e 20 minutos para concluir a pesquisa e compartilharem suas opiniões sobre o tema. Então, após vocês realizarem essa pesquisa, discutirem entre os grupos, ali nesse momento de 15 a 20 minutos, a gente vai para a segunda parte da nossa atividade, que é, finalizada a pesquisa, os alunos vão ser orientados individualmente por mim, para que vocês façam a produção de um parágrafo argumentativo, onde vocês vão mostrar a tese de vocês. Então, com base nas informações que vocês coletaram lá na pesquisa, vocês vão elaborar um parágrafo argumentativo com a opinião de vocês. Além disso, os alunos monitores da turma também poderão auxiliar os colegas na produção. Então, aqueles alunos que já têm uma facilidade maior, que já têm o hábito de escrever textos, mostrar a sua opinião, conseguir realizar a atividade primeiro, vai poder auxiliar os demais colegas a realizarem a sua atividade. Antes da gente partir, então, para a atividade, vamos retomar o que a gente viu nessa aula. Nós começamos, então, nossa aula relembrando algumas características do gênero artigo de opinião. Nós falamos que o artigo de opinião ele é um texto da esfera jornalística, portanto, pode ser encontrado em jornais, blogs, revistas.
Nós também falamos sobre o artigo de opinião, que é um texto que trata de assuntos atuais e polêmicos, aqueles assuntos que dividem a opinião das pessoas. Na sequência, nós realizamos a leitura de um artigo que trata sobre o tema evasão escolar, que é um tema pertinente para a gente discutir nesse momento. Em terceiro, nós compartilhamos, vocês irão aí compartilhar opiniões, informações sobre o tema dentro dos grupos, e ao final dessa aula a gente vai ter a produção de um parágrafo argumentativo. Vamos então para a nossa atividade agora.